Oi, eu sou o Thiago do final do vídeo, mas eu vim pro início para poder dizer para te se inscrever aqui no canal e deixar o like. É muito importante que, se tu gosta do Aya no Koji, deixa o like aqui, beleza? O like realmente ajuda o conteúdo aí mais pra frente. Olá, seres humanos, alienígenas e não menos mal intencionados gatinhos furiosos e perigosos. Eu gosto de falar para gatinhos porque os gatinhos, como todo mundo sabe, diferente dos cachorros, os gatinhos são extremamente maquiavélicos e estão sempre preparados para fazer o mal. É sério, cuidado, se tu for dono de um gatinho, ele muito provavelmente tem planejamentos estratégicos muito melhores que os teus, talvez a nível do Aya no Koji. Por falar em Aya no Koji, esse é um vídeo sobre o Aya no Koji. Eu separei alguns pontos aqui para te tomar cuidado, para conseguir manter a fachada, ou seja, manter a calma quando for lidar com as pessoas. Isso é claro baseado no nosso grande e estimado Aya no Koji. A primeira coisa que eu quero que tu faça é uma mudança no teu mindset, ou seja, uma mudança na tua forma de pensar. Isso é claro para se encaixar de acordo com a primeira lei do poder, que diz: não ofusque o brilho do mestre. Se liga só, o Aya no Koji, na vida escolar dele, ele vive agindo como um fraco. A gente sabe que o Aya no Koji não é fraco coisíssima nenhuma e nem burro, mas ele busca sempre se manter ali na média com todo mundo, né? Isso porque na cabeça dele, ou seja, na mente dele, a forma dele de raciocinar e de pensar e de até mesmo verbalizar as coisas quanto ao mundo, ele utiliza o truque de se submeter aos outros. Ou seja, ele deixa falsamente as pessoas obter poder sobre ele. Dominar ele falsamente, ok? Isso nada mais é do que não ofuscar o brilho do mestre. Porque tu passa a pensar da seguinte maneira: beleza, se eu não fizer nada, ninguém desconfia de mim. E assim eu fico livre para armar os meus planos, para agir contra quem eu quero agir. E essas pessoas que me subestimam, que me tratam como inferior, e essas pessoas que eu dou a entender que são superiores a mim, se algum dia eu tiver que armar um plano, uma estratégia para combater elas, eu vou vencer de cara, porque elas nunca iriam estar preparadas para lidar comigo. Elas sempre me tratam de forma inferior. Então, quando eu agir, vai ser uma grande surpresa para elas. E aliás, quando eu agir, eu posso utilizar a 15ª lei do poder, que é aniquilar totalmente o inimigo. Porque ele não vai ter escudo suficiente para me parar. É o que eu já repeti em outro vídeo, tá? Tu nunca vai se preparar para enfrentar um otário. O otário tu já vai pensar: pô, eu aniquilo esse mano se ele quiser lidar comigo. Por que eu vou me preparar para enfrentar um oponente fraco? Eu tenho que me preparar para enfrentar um oponente forte. E todo esse mindset, toda essa situação de pensamentos que o Aya no Koji cria, faz ele ter uma calma a mais para lidar com as pessoas. É daí que vem as não explosões de raiva dele. Aliás, e nem desespero. Por exemplo, sabe aquela cena em que a mina chega, pega a mão dele, coloca no peito dela e diz: olha, se tu contar o que tu viu aqui, eu vou te acusar de assédio. O Aya no Koji nesse momento podia ter ficado desesperado, mas não, ele ficou calmo, ele se manteve: ok, eu vou me submeter ao seu poder. Entendeu onde eu quero chegar? Acho que ficou meio evidente já, né? Ok. O segundo ponto, e esse é muito interessante. Já percebeu que diversas vezes o Aya no Koji tá planejando as coisas assim? Não assim, tipo, ele tá, tipo... com os olhos fechados. Essa é a característica que eu quero que tu note. Se liga só, cerca de 80% da estimulação sensorial chega através dos olhos. Então, sabe aquela frase idiota que o Seu Madruga utilizava? O que os olhos não veem, o coração não sente? Não sei se foi o Seu Madruga ou a Chiquinha, mas enfim. Isso significa que quando tu estiver irritado, estressado com uma determinada situação, fecha os teus olhos. Simplesmente fecha os teus olhos, respira fundo, porque isso vai impedir que tu tome atitudes muito exageradas ou fique nervoso demais. É muito prejudicial para um ser humano ficar nervoso, porque a pessoa nervosa, ela toma atitudes ruins que causam consequências drásticas e exageradas para coisas que nem eram para ser sequer importantes. Pelo menos eu, como ser humano, cada vez que eu fiquei muito nervoso e tomei uma decisão de forma exagerada ali no calor do momento, eu acabei errando. E esse é um erro que a gente não vê o Aya no Koji cometendo. Por quê? Porque ele fecha os olhos,
olhos, vai lá e pensa um pouco, opa, não vou... Nossa, que horror, meu celular parou de filmar na metade. E agora é o terceiro ponto que eu quero ressaltar aqui pra te conseguir manter a tua calma. Quando tu se encontrar em alguma situação que seja mais delicada, que tu vê que vai te estressar, faz o seguinte, olha pro quadro geral da situação. Respira fundo e tenta pensar. Será que essa coisa que tá me incomodando vai desgraçar minha vida pelo resto da vida ou eu posso resolver isso facilmente? Será que isso vai me incomodar semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui a 10 anos? Muito provavelmente não. Por exemplo, tu brigou com a tua namorada. Tu acha que daqui a uma semana vocês não vão se resolver? É evidente que vão, vocês são namorados. Ou tu quer muito um produto que tá em promoção e tu vai ter condições de comprar ele só na promoção esse mês. Tu não pode esperar um mês e juntar mais grana e comprar esse produto no preço original? Claro que pode. E é algo que tu necessita? Muitas vezes não. E aí tu fica queimando o neurônio, pensando naquilo o tempo inteiro, ou em uma situação em que tu foi usado por algum amigo que te manipulou, que, sei lá, revelou teus segredos pra toda a escola, vamos supor. Cara, vai adiantar alguma coisa ir lá e ficar pensando, meu Deus, todo mundo sabe dos meus segredos. Se as pessoas sabem, sabem. Se não sabem, não sabem. Ponto final. Pensar sobre isso não vai adiantar e nem vai ajudar em nada. Então, em inúmeras vezes, quando tu olhar para o quadro geral das situações, tu vai até ficar perplexo pelo tanto de insignificância que essa situação ínfima tem na tua vida. Na maioria dos casos, na verdade, as coisas não vão ter importância alguma. E eu vejo que o Ayano Koji pensa muito nisso, no quadro geral das coisas. Por exemplo, quando ele dá um mérito para alguém de alguma coisa que ele fez. Eu sei que ele tá olhando o escopo geral para traçar um plano muito maior do que aquilo. Ele tá usando de forma maquiavélica o poder que ele consegue exercer, entendeu? Mesmo que seja um poder em que ele é meio que subserviente aos outros, no quadro geral das coisas, ele não se sente humilhado e ele sabe que ele vai poder reverter essas situações. Então, recapitulando, não ofuscar o brilho do mestre em situações em que tu perdeu o controle, fecha os olhos para não ter mais estímulos sensoriais e olhar o quadro geral das coisas. São coisas que vão te garantir uma calma maior, tá? Para agir em todas as situações possíveis. Ah, Thiago, mas eu não quero calma. Ora, deixa de ser idiota. Todo mundo precisa ter calma para agir em qualquer situação que seja. A não ser que tu seja um lutador de MMA furioso, aí talvez tu não precise de calma. E ainda assim, os melhores lutadores, eles sempre dizem que a calma é muito benéfica para a luta, para conseguir aplicar um golpe certo. Um descompasso emocional em uma luta pode causar a perca de um lutador. Por exemplo, quando o José Aldo ficou evidentemente abalado emocionalmente por causa do Conor McGregor. O José Aldo perdeu a luta porque se enfureceu, ele perdeu a calma. Enfim, quais pontos desse vídeo tu achou que foram interessantes pra ti? Tu quer mais vídeos sobre o Ayano Koji? Deixa aqui nos comentários junto com o Thiago Conta Comigo. E também, se tu ficou confuso em relação a algo do vídeo, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu posso trazer mais vídeos sobre o Ayano Koji. Fui!